E se eu regravasse tudo de novo? Ah, celular, para de cair, meu. Que droga, mano. Me arrumei todo e o vídeo ficou uma bosta. Fiquei feio pra caralho. Agora já foi. É o que temos. Beleza, agora vai, né? Ah, já sei o que vou pegar. Vou pegar chocolate. Vamos lá. Esse meu vídeo, eu vou dar minha opinião sincera sobre esse livro aqui, ó. Esse vídeo vai ser meio que uma resenha. O que é uma resenha? Resenha é um gênero literário em que se descreve um objeto cultural, pode ser filme, série, nesse caso vai ser o livro, e essa descrição vai além de um resumo, então traz os pontos principais, certo? Da história, mas também pode ter uma contextualização da produção, uma descrição da produção da obra também. Isso é uma resenha descritiva. Uma resenha passa a ser uma resenha crítica quando, além dessa descrição, tem a opinião do resenhista, da pessoa que está escrevendo. É que não está escrito, né? É um vídeo, mas enfim. Mas isso vai ser uma resenha crítica sobre o 5º livro da saga Harry Potter, sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Agora que você sabe que é resenha, você já pode dar um sorriso sincero quando você ouvir a piadinha. A professora mandou fazer uma resenha, mas nem mandou o Pix pra nós fazer o rateio. Essa professora tá chapando, hein? E por que desse livro em específico, né? Eu tô lendo desde o começo da saga. Eu já tinha assistido até o 4º filme, e aí eu não lembrava... Eu já tinha assistido todos, só que eu lembrava de cor era até o 4º. E aí, do 5º para frente, não lembrava de nada que acontecia. Eu falei assim, pô, vou ler a saga, depois assisto o filme. E aí eu comecei a ler. Agora mais velho, né? Também porque eu tô tentando criar o hábito da leitura, enfim. Acabou que eu enrolei demais pra terminar de ler e eu assisti o filme. Então eu tenho opinião sobre os dois. Mas a questão principal começa nesse livro e você vai entender. Quando você vai assistindo os filmes, você percebe que a história vai ficando bem mais sombria, assim, né? Ela começa, tipo, bem teenzinha, bem quase infantil, só magia e bruxinhos. E ela termina muito macabra, entendeu? Pra ter um ponto ali e ficar muito escuro. Escuro é racismo, né, pô? Mas tem um ponto ali que começa a ficar muito macabro. Isso também acontece nos livros. O pessoal fala que, é que a sua leitura, né, a escrita, ela vai amadurecendo à medida que o personagem vai envelhecendo, né? Porque o Harry Potter, ele tem um ano a mais em cada livro, né? Então no primeiro ele tem 11, no último ele tá com 17. Então você vai amadurecendo a leitura à medida que o personagem cresce também. Você se desenvolve junto do personagem. Mas eu acho que é até um certo ponto. Porque, sinceramente, eu acho que a J.K. Rowling nem sabia qual ia ser o final da história. Ou pelo menos ela tinha uma ideia completamente diferente. Só que chegou num ponto ali que ela percebeu que tinha uma mística de fundo que ela devia ter criado e aumentado gradualmente do começo, que ela não fez. Então, ela tem a brilhante ideia de colocar tudo na minha bunda de uma vez no 5º livro. Tudo fica muito diferente também a partir do 5º filme. Porque no 4º ainda tem competiçãozinha entre bruxos, dragões e sereias. Tá, ainda tá daorinha, até o final, né? O final é bem sinistro. Mas no livro é muito pior. Até o final do 3º livro são adaptações bem fiéis, assim, de livro pro cinema, né? A partir do final do 3º tem informações novas que não tem nos filmes. Tipo, a Casa Assombrada lá. É explicado só no livro e no filme não. No 4º livro já tem muito mais coisa que não aparece no filme. O 4º filme já foi o meu preferido por muito tempo, por questão sentimental. Porque quando eu era criança e eu ia dormir na casa do meu primo, a gente sempre assistia esse, que era o único que tinha em DVD. DVD mesmo. Tinha menu, tinha extras. Eu lembro que tinha um jogo que você tinha que tentar escapar do labirinto, aí dependendo qual lado você virava, podia aparecer um monstro. Tipo, um dementador ou uma aranha gigante, aí você tinha que saber qual feitiço que você tinha que selecionar pra lançar, enfim, era muito legal. Eu gostava muito do 4º, aí eu li o livro e eu vi que tem muito mais coisa do que aparece. E aí quando eu assisti o filme de novo, eu falei assim, essa produção tá meio ruinzinha. No 5º filme já fica tudo muito diferente. E não é por causa daquela cena do Harry Potter falando pro Simas, do Simas falando assim, minha mãe viu no jornal lá, na revista, que você é um mentiroso. E o Harry fala assim, você acha que a burra da sua mãe sabe do que tá falando só porque ela lê o jornal? Não é por causa disso, porque essa cena é super justificável. O que acontece? Vamos começar por aqui.
Não é bem o começo, mas vamos começar. No final do quarto livro, o Larry... No final do quarto livro, Harry é levado para um cemitério em específico, através de um portal que foi implantado, né, foi sabotado, para estar no final da competição. No final da competição que ele está participando. Nisso ele vê o Rabicho matar o Cedrico, entregar pro Lorde das Trevas um corpo, né, funcional, para os restos mortais do Lorde das Trevas, que é o Voldemort. Aí ele volta pra escola, avisa todo mundo que o Valdemar tá de volta. Ele volta pra casa, as aulas terminam e o livro acaba. E você fica meio, porra, foda, né? E aí no próximo, que é o quinto, quando ele volta pro mundo bruxo, quando as aulas estão pra começar, ele volta pro mundo bruxo, ele descobre que o governo tá tentando amenizar os alardes, entendeu? O governo tá tentando abafar a notícia. Não só abafar, mas mentir mesmo. E ele tá divulgando nos jornais, no jornal principal, né? Que é o... Porra, agora esqueci. No Profeta Diário. O jornal é o jornal, o governo é o governo, mas só que você descobre que os dois têm parceria. E aí eles tentam abafar esse caso, divulgando, né? Cultivando a imagem de que o Harry Potter é um menino mentiroso que só quer chamar atenção o tempo todo. E o Dumbledore é um velho maluco que acredita em tudo que esse moleque fala. E trata ele com muito mais moral do que ele deveria. Como é, tipo, porra, um jornal renomado, que praticamente todo mundo lê, é de onde vem as notícias, então as pessoas confiam, uma boa parte da população começa a real acreditar que o Harry Mimado quer chamar a atenção e que o Dumbledore tá pra morrer de velhice. Isso tudo para que o pessoal não saiba, ou pelo menos não ache, que o Valdemar tá pra vir pra travar outra guerra. E quando ele volta, ele é muito julgado, tipo, muito mesmo, né? Se antes ele, é um menino que sobreviveu, agora estão pensando que, pô, talvez ele não tenha sobrevivido tanto assim, talvez ele tenha só... chamando atenção esse moleque aí. E aí é meio foda, e eu também ficaria puto, sabe? Pô, tão te tirando de mentiroso. E é meio merda ter que ficar provando sua inocência o tempo todo, provando que você tá falando a verdade, sendo que já tem uma ideia de que você tá mentindo antes de você ter feito qualquer coisa. Isso por causa de boato, sabe? Nem foi por uma coisa que realmente aconteceu. Aconteceu um negócio muito sério, mataram uma pessoa na sua frente e estão falando que você tá mentindo. É, foda. Eu também ficaria bravo. Aí ele manda, né? Pô, a burra da tua mãe. Eu comecei a ler esse livro também, pra dar uma criada ali no hábito da leitura, né? Que eu não sou muito de ler, leio muito devagar. Então eu comecei por um levinho, né, infanto juvenil, super conhecido, Harry Potter. Quando eu tinha prática, eu tinha um pouco de preconceito com algumas coisinhas, né? Uma ideia que acho que se você também tem o hábito de ler, você deve pensar igual eu, pelo menos parecido. Que é tipo, você sentir emoções quando você tá lendo. Tipo, pô, mano, tipo um livro de terror. Tipo, sério que você tá com medo de palavras, mano. Palavras num livro, tá tiração, né? Ou então, tipo, se emocionar. Uma coisa é você ver, assistir um drama ali, ver a pessoa morrendo, você criar um apreço pelo personagem. Só que aí você tá lendo o livro, você tá vendo letrinhas numa folha branca, você tá chorando, irmão, pelo amor de Deus. Mas lendo esse livro, eu chorei pelo menos umas 2, 3 vezes, com cenas diferentes. E toda vez que eu vou contar pra alguém sobre essas cenas, que eu fui conversar com alguém sobre essas cenas, eu chorei de novo, mano, porque é muito emocionante. É muito pesado. Por exemplo, por que eu tô nervoso, cara? É só contar o bagulho. No começo do livro, o Harry fica sem receber a notícia de ninguém, tipo assim, não recebe carta, não recebe nada. E ele tá meio tenso, né? Porque o pessoal tá meio sumido, ele tá enviando carta pro pessoal e disseram que era só eles se comunicar que iam responder. Diferente dos todos os anos da vida dele, né? Ele cresceu que nem um merda. Foi tratado que nem um bosta. Mas aí o pessoal desapareceu. Quando ele vai pro mundo bruxo, ele fica numa casa que é muito sinistra e macabra e depois você descobre quem que é. Eu acho que no filme já apresenta desde o começo, né? Que é a casa da família dos Sirius, do padrinho dele. E eles ficam lá antes mesmo da aula começar, porque eles têm meio que se esconder por motivos, né? O Valdemar tá voltando. Então essa galera que acredita que é uma organização que é tipo... Tem a polícia e tem o BOP, né? Tem a polícia e tem as operações especiais. Tem a polícia mágica e tem a Ordem da Fênix, que é a galera, tipo assim, específica para um caso. É um grupo específico dentro dos Aurores, que serve só para ir atrás de comensais da morte. Eles eram mais ativos na época da guerra, quando Voldemort estava explicitamente vivo e guerreando. E depois que ele morreu. Depois ele desapareceu, né? Eles ficaram meio que sem tarefas. E agora que ele tá voltando, apesar do governo tá tentando abafar, eles acreditam, porque um dos membros é o Dumbledore, a galera da escola. Então eles já estão se preparando, escondidos. Aí antes das aulas começarem, os alunos recebem uma carta listando os materiais que têm que ser comprados, os livros e tudo mais. E isso acontece em todo ano. Esse ano veio uma coisa a mais na carta de alguns, que foi o quê? Na encomenda da Hermione e do Rony, veio um botãozinho com a letra M. Isso significa que agora que eles estão entrando no 5º ano, eles são quintanistas, eles estão sendo os quintanistas selecionados a ser os monitores
das turmas, né? Um dos quintanistas aparece no primeiro filme, é o irmão do Rony, né? O Percy, quando ele ainda tava na escola. Isso é, tipo, é uma coisa a se orgulhar, sabe? Porque não é qualquer pessoa que é selecionada, né? Tipo, aleatoriamente um aluno é escolhido. Se a escola tá te escolhendo, significa que você mereceu isso. Por isso que a Hermione foi uma das escolhidas. Já o Rony foi uma surpresa, assim, foi uma certa surpresa ele ter sido escolhido e o pessoal ficou tipo assim, ué, a gente achou que ia ser o Harry. Eu já fiquei meio, foda-se o Harry, caralho. Só porque o título do livro é o nome dele, ele nem fez nada demais, tá ligado? Só sobreviveu. Quando era bebê, inclusive, nem foi de propósito. Não é como se ele tivesse se esforçado pra ter feito o que ele fez. Aí o pessoal primeiro teve um susto, tipo, porque o Rony fica meio sem reação, o Harry pega pra ver o que é e vê que é o M. Ele fica, caraca. Aí a Hermione entra no quarto pra mostrar o bottom dela e ela fala assim, caraca, legal, Harry, você também ganhou. Eu imaginei mesmo, sabia que ia ser você, que ia ser o menino escolhido. E aí o Harry fala assim, não, pô, não foi eu não, foi o Rony. Mó dó do Rony, mano. O pessoal coloca ele pra baixo pra caralho. Não é à toa que o cara tem a autoestima de uma barata. E aí você, não, pô, da hora, pô, Rony. Parabéns pra você também. Hermione dá pra ver que ela já tá muito feliz por ter recebido essa honra. E aí o pessoal vai falando, vai passando a notícia. E quando chega na mãe do Rony, a senhora Weasley, a Molly Weasley, ela fica muito orgulhosa do filho dela, né? Tipo, putz, que bom, filho. Você recebeu, muito legal. Você merece até um presente, né? Isso tem que ser comemorado. Pode pedir o que você quiser. Aí as lágrimas já estão vindo. Pode pedir o que você quiser, filho. Nossa, tô muito orgulhosa de você. E os Weasley são uma família pobre, né? Isso já é explicado desde o começo, é uma característica deles, são muito humildes. E ele fica meio assustado de poder estar pedindo um presente assim a troco de nada, não é Natal e nem aniversário dele. E aí ele fica meio sem jeito e ele pede, ele fala, eu queria uma vassoura. Por que eu tô chorando, mano? E ela fica assustada, assim, porque se você presta atenção, os presentes que eles dão de Natal são, desde o primeiro filme, livro, são coisas feitas à mão. É um suéter que ela mesma costurou, ou quando eles precisaram de uma roupa de gala para ir pro baile, ela deu roupa antiga. E aí ele fala, eu queria uma vassoura. E ele vê que ela se assusta e ele já fica meio que se justificando, sabe, pelo que ele pediu. E aí ele fala, tipo, mas não precisa ser um modelo novo, não precisa ser uma marca cara. Eu só não queria ganhar. Eu só não queria ganhar uma coisa usada. Ele fala isso, tipo assim, não precisa. Cacete, mano. Ele fala que, tipo assim, eu só queria ganhar pela primeira vez uma coisa nova e não uma coisa usada. E ela já fala assim, não, filho, que isso, não precisa se preocupar, não, eu vou lá comprar os livros, eu vou ver o que a gente consegue fazer, a gente vai te dar um presentinho, a gente vai dar um jeito. Caraca, mano, isso é muito triste. Enfim, aí o Harry já começa a ser muito mais cuzão do que ele já tava sendo, mano. Porque, mano, ele já tava sendo um puta pau no cu. E aí ele fica com inveja, velho. Ele fica com uma puta inveja do amigo dele. Mó sentimento de babaca. Tipo, eu acho que não tem nenhum sentimento mais otário do que inveja. Tipo, ele começa a desejar que o Ron não tivesse ganhado, que ele tivesse ganhado. E ele fica explicitamente emburrado, assim. Ele fica desviando o olhar, fica dentro do quarto, não sai. E ele já tava dando um pitizinho. Por que acontece? Ele não tava recebendo carta de ninguém, notícia de ninguém, nem da escola e nem dos amigos, que disseram que ia responder as cartas dele, se ele mandasse, durante as férias. Então ele tava meio que ansioso ali, meio desesperado. Não sabia o que aconteceu. Ele vendo que o Valdemar voltou, ele tentou ficar de olho nas notícias, porque se alguma coisa catastrófica acontecesse, tipo, sei lá, o Valdemar lançou uma bomba, explodiu algum prédio, tipo, sairia até nas notícias do Mundo Bruxo. E aí ele já chega dando carteirada, entendeu? Ele fica putinho com todo mundo, ele fica bravaço. Vocês acham que eu tava como? Vocês estão ruins? Como é que vocês acham que eu tô? Tô pior ainda. Quem tava lá? Você acha que eu tô bem depois de ver o meu amigo morrer na minha frente? Depois de ver o Cedric morrer na minha frente? Depois de ver o Voldemort ter voltado? E aí o pessoal tá falando, tipo assim, não, tá bom, pô, calma, só que é foda, porque o Dumbledore, assim, sabe? Você está ligado? O único cara que pode bater de frente com o Voldemort, o bruxo mais forte, então, ele falou pra gente não falar com você, entendeu? Ele falou, tipo, pô, não troca carta, não é o momento. E ele não deu muita explicação, então a gente só obedeceu. Ah, vocês obedeceram, né? Ah, é claro que ele, vocês obedecem. E ele ficou bravinho e, tipo, dando carteirada e gritando, real, mano, gritando com os amigos dele. E aí ele já tava sendo meio otário de dar essas carteiradas, que eu acho mó papo de babaca.
Só que ele ter ficado com inveja do Rony deixou mais bravo. Tipo, aí o Rony desceu pra mostrar pra resto do pessoal, né? Que a mãe dele tava orgulhosa. Falou assim, não, vou mostrar pros seus irmãos que você ganhou. E aí o Harry não desce não, mano. Ele fica lá dentro do quarto o dia todo. Porque ele tá emburrado porque ele não ganhou o monitor. Ele nem queria a parada, tá ligado? Ele nunca quis. Ele nem sabia que existia. Só que aí agora ele tá bravo porque não foi ele que ganhou, foi o Rony. E aí chega a hora do jantar, né? Que a Molly, a mãe do Rony, fala assim, não, vou fazer um jantar especial pra comemorar os nossos monitores, os nossos, porque a Hermione também faz parte do bonde, né? E ela também ganhou, o Rony e a Hermione, nós monitores, parabéns pra vocês. E aí, descendo lá no jantar, o Harry ainda tava, tipo assim, bravo, tipo, não queria que o Rony, eu que queria o negócio, aquilo que o Dumbledore não me deu. O Dumbledore não me envia carta, não deixa ninguém falar comigo e não me dá também um brochezinho com M. E ele fica bravinho. E aí, chegando lá na mesa, né? Toda a ordem reunida, e nem a Hermione teve a reação de tipo assim, putz, não foi o Harry, foi o Rony? Outras pessoas, tipo, mais velhas, tipo, a Hermione ter essa reação, beleza, ela é jovem, ela viu o bottle na mão do Harry, então acaba tendo essa complicação, né, da primeira reação dela achar que era dele. Só que, tipo assim, gente adulta, gente mais velha. O Sirius falando assim, tipo, ah, não foi você? Ah, mas suave, isso aí nem é nada demais, não. É, exatamente, foi essa cena que me fez eu começar a achar o Sirius babaca também. E ele é um otário. Tipo, infelizmente. No filme ele é apresentado mais legal do que ele realmente é. Ele é meio idiota. E não é só por causa do passado dele que ele ficava fazendo bullying pesado com o Snape. Não, ele é realmente meio idiota. Super imaturo e teimoso pra caralho. Tipo agora, nessa parte, que ele é um adulto, ele tá no meio de uma mesa com todo mundo, uma criança, 15 anos ali, né, um adolescente, tá comemorando uma conquista com dificuldade, porque o Rony tem uma autoestima horrorosa, esse menospreza pra caramba, por vários motivos. E ele fala assim, ah, putz, Harry, não foi você? Putz... Não, mas tenho certeza que o Dumbledore queria que fosse você também. Deve ter tido um motivo pra ele não ter te entregado e ter entregado pra ele. Mas também ser monitor nem é nada demais. Tipo, eu nunca fui. E nem seu pai também. O Dumbledore entregou pro Lupin, que o Lupin tava na mesa, né? Faz parte da ordem. Lupin? Como você pronuncia? Entregou pro Lupin porque ele era o menos bagunceiro de nós, e ele imaginou que entregando pro Lupin ele conseguiria arrumar a gente. Mas de boa você não ter ganhado. Tipo assim, eu e seu pai também nunca ganhamos. E só a partir daí o Harry desencana. E ele pensa, pô, então ser monitor nem é nada demais, né? Porque, tipo, pessoas que eu admiro muito, meu pai e meu padrinho não foram. Então de boa não ser também. Olha que bosta, mano. Tipo assim, ele não aprendeu a ficar feliz pela conquista do amigo dele. Não, ele desencanou de querer também. Isso não é amadurecer. Aí você fala, tipo assim, não, mas só que o personagem, ele tem que... Tipo assim, o primeiro passo pra você aprender alguma coisa é não saber. Então o personagem tem que ter um arco imaturo pra você ver ele passando pelo amadurecimento. Isso não foi amadurecimento. Ele é só um babaca. Não é que ele ficou feliz pelo Rony. Ele só desencanou de querer. Que bosta! Nem queria mesmo, nem vale nada. Vai tomar no cu, Harry. E Sirius também. Porra. Não sei se essa cena foi feita pra você criar um laço ali e ver fortalecendo a relação entre o Harry e o Sirius e você gostar mais dos dois. Mano, eu desgostei mais dos dois, assim. Achei uma bosta. Já comecei... E ele piora, mano. Ele piora. Essa não é a primeira, não é a segunda... E nem a última vez que ele fica dando carteirada. Ninguém pode discordar dele, que ele já fica bravinho, assim. Às vezes nem tá discordando, tá concordando, ele fica putinho. Ele fica tipo assim... Tá. Deixa eu ver se eu tô entendendo direito. Qual que é o nome que tá na porra da capa do livro? Você tá me contrariando? Só pra eu entender direito. Quem é você, mano? Qual é o seu nome? Foi você que sobreviveu? Não, que gente importante a gente lembra pelo nome, né? Eu tava lá na hora da merda, entendeu? Eu sou a criança que sobreviveu. Eu. Não você. É o meu nome que tá na capa do livro. Não, deve tá ficando louco. Quem é você, mano? Não. Tem que ouvir a porra do Dumbledore. O nome do livro é Dumbledore? Não é, né? É Harry Potter. Ah, bom. Só pra ver se eu entendi direito. Avada Kedavra! Petrificus Totalis! Expectrum Patronum! Vingardium Leviosa! Bombarda! Não acredito nisso. Expectum Patronum!
ouviram, eu vi, eu sei como é que é passar por isso, vocês não sabem, fica dando carteirada nos outros, mano, nossa. E, mano, até que chega um ponto que a Hermione dá mó fecho nele. A Hermione fala assim, e ele fala umas coisas que é foda, fica ruim de você falar qualquer coisa depois do que ele disse. Então ela tá meio de saco cheio e ela dá uma quebra, assim, ela dá um fecho nele. Ele tá lá reclamando pra caralho, aí ela fala assim, não, claro, pô, 100%. Com certeza, seu passado deve ter sido muito triste mesmo, mas sabe o que seria bem louco? Se você parasse de descontar sua raivinha nas únicas pessoas que acreditam em você, no caso, seus amigos, né? Mas não, com certeza, pô, você tá certo, é isso aí que você tá falando. Mas o lance da história da Ordem da Fênix é a professora de defesa contra as artes das trevas que eles mandam é a Dolores, e a Dolores não quer ensinar defesa. Ela fala que os professores antigos que tiveram não ensinaram nada, todos eles fugiram pela tangente. Um era pior que o outro. Ela é racista pra caralho, né? O último foi um lobisomem, né? Pelo amor de Deus. Pô, um cara tá carregando o corpo do Lorde das Trevas na nuca é uma merda, mas o último sem é sacanagem também. E ela fala assim, vamos voltar desde o começo, vamos só ler os livros, não precisa defesa, porque não estamos em perigo, como certas pessoas dizem. Ela tava falando do Harry Potter. Aí passa o livro, depois da metade, eu acho, lá pela metade, o pessoal tem a ideia de que, pô, alguém tem que ensinar pra gente então, né? E o Harry é alguém tinha que ensinar, né? A gente tinha que se juntar ali pra aprender. Mas quem? Aí o Ron e a Hermione fica tipo, tá de sacanagem? Não sei, né, pô? Eu? Como assim? Eu? Aí depois de todas as carteiradas que ele ficou dando, eles acabam abraçando a ideia. Falam assim, não, pô, você não tava falando que você é foda? Que seu peru é grandão? Não sei o quê. Você não tava falando que você viu como é que é? Você não acabou com vários dementadores? Você não tava na presença do Lorde das Trevas? Então você é o mais experiente de nós, né? Você é o mais sabido. Você é bom contra a defesa contra as artes das trevas. Você que tem que ensinar pra gente. Aí você imagina que, pô, agora começa a história, né? Agora começa as cenas dos alunos se reunindo escondido pra aprender. Adivinha o que o Harry Potter faz? Ele dá carteirada de novo, mano. Ele fica bravinho outra vez, mano. O pessoal tá simplesmente concordando com o que ele tá falando. O livro todo, ele tá enchendo a porra do saco de todo mundo. A Hermione não dá aquele fecho na primeira vez que ele dá carteirada. É tipo assim, quarta, quinta vez já. Ele tá enchendo o saco desde o começo do livro. Tudo que vão falar com ele, ele fica bravinho. Quando estão concordando com o que ele tá batendo de frente desde o começo do livro, porra. Ele fica bravinho de novo, velho. E começa a dar carteirada, ele fica potando, que eu falo assim, vocês acham que é brincadeira? Você acha que a vida é brincadeira? Você acha que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria. Porque eles falam, tipo assim, nossa, por que será? Eles falam mesmo, né? Tipo, por que será que deve ser você? Deixa eu pensar. Você tá na presença do Lorde das Trevas. Você acabou com centenas de dementadores de uma vez. Você é o melhor aluno de defesa contra... Por que será, né, mano? E ele fica bravinho porque estão zoando. E aí ele levanta e fala... Mano, ele fica muito bravo nessa hora, papo de levantar assim com a mão erguida pra bater nos outros, entendeu? Com a varinha na mão. E eu não tô brincando, ele realmente faz isso nessa cena. Fala, ele nem se viu levantando, ele nem sabe como ele chegou naquela posição. Só que ele tava pra atacar os amigos dele, mano. Vai se fuder, Harry Potter. E ele fala assim, vocês acham que a vida é brincadeira? Vocês acham que eu tô zoando? Vocês acham que eu fico feliz por ter passado por isso? Você acha que eu gosto de ficar falando isso? Tipo assim, mano, você tá falando porque você quer, velho. Ninguém te perguntou porra nenhuma desde o começo do livro. Você que tá querendo dar pitizinho. Tá todo mundo em guerra, caralho. Todo mundo tem dificuldade. Tem uma cena que ele dá uma amadurecidinha, assim, de fato, né, no começo. Quando eles estão lá na casa dos Sirius, né, era uma casa que estava abandonada há muito tempo. Então, tinha muitas criaturas que não eram muito do bem, empesteando a casa. Fadinha nas cortinas, umas poças infinitas, enfim, várias coisas. E tinha um armário que não sabia ao certo o que tinha lá dentro, só que ele estava mexendo muito. E para não correr o risco de ser algo muito mortal, acharam melhor esperar vir um especialista, eu acho que era o Lupin, que já fazia um tempo que não chegava na casa. E, mano, vamos esperar ele chegar, pra ele só pra evitar a fadiga, né? Só pra não dar nada muito ruim. Porque a gente acha que é só um bicho-papão, que aí qualquer pessoa consegue derrotar, né? Qualquer pessoa com ensino médio, bruxo, consegue derrotar. Mas só pra não correr o risco, vamos esperar ele dar o aval, ele que é o especialista, confirmar, e aí a gente abre o armário e despista esse bicho-papão, e derrota esse bicho-papão. Aí no jantar comemorativo dos monitores, não é o Lupin não. Eles esperam o Olho Torto.
o Moody Olho Torto chegar, que tem a capacidade de ver através de paredes, de certas paredes, pra ele dar um aval e confirmar. E aí, no jantar comemorativo dos monitores, eles lembram, tipo assim, só falta aquele armário pra casa ficar limpa. Então, você pode só dar uma confirmada se é realmente um bicho-papão pra gente abrir e despistar o bicho. E aí ele fala assim, pera aí, um armário em tal lugar da casa? É. Aí o olho dele mexe assim. Não, é um bicho-papão mesmo. Se vocês quiserem, eu despisto. Aí a Molly já tá arrumando a cozinha, arrumando a mesa, e fala assim, não, eu vou lá, de boa. E aí ela demora muito pra voltar. O Harry fica meio putinho por algum motivo que eu agora nem vou lembrar, mas eu sei que ele fica... Nossa, o Harry é um merda, mano. Caralho, o Harry é muito merda nesse livro, lembrei. Ele tá saindo e aí o Moody chama ele, fala assim, eu acho que você vai gostar de ver isso. E mostra uma foto dos antigos membros da Ordem da Fênix. E aí ele vai falando, tá, agora vocês saiam da frente e deixa o pessoal de trás vir pra cá. Porque é no mundo bruxo, então as fotos se mexem, né? E aí ele vai mostrando, esse é fulano, esse é ciclano, esse aqui morreu no dia tal. Esse aqui foi assassinado da maneira X. E até que chega um ponto que mostra os pais dele, o Tiago Potter e a Lily. Que também estão mortos, né? Tipo, a maioria dos membros da Ordem morreram. E aí você pensa, pô, o Harry vai ficar feliz, né? De estar vendo os pais dele. Geralmente ele fica feliz quando vê os pais no espelho, no cemitério, enfim. E aí o Harry fica bravinho. E ele não agradece, ele não fala nada. Ele fala assim, nossa, ele achou que eu ia gostar de ver isso, ver fotos de pessoas mortas, eu tô mal. E ele vai embora, sem se despedir de ninguém da mesa, porque ele tá bravinho de novo. É isso que ele faz o filme, esse livro todo, ele fica bravinho, é isso que ele faz. Antes dele sair, uma das pessoas que o Moody mostra são os pais do Neville Longbottom, né? Que é quando você entende que o Neville é aquele personagem gordinho, bem fracassado, uma pegada bem loser, assim, né? E aí a gente sabe desde o começo que ele é criado com a avó. E aí você pensa, nossa, moleque de apartamento criado com a avó. Bem perdedor, assim. Só que aí você descobre o porquê que ele foi criado com a avó. Porque os pais dele foram torturados pelos comensais, né? Os pais faziam parte da defesa mágica do mundo bruxo, que como era da Ordem da Fênix, então a missão era ir atrás dos comensais da morte. Foram capturados e torturados para passar informações sobre a Ordem, só que eles foram muito fiéis e leais e não passaram. Só que eles foram torturados por tanto tempo e tão intensamente que tipo, fundiu o motor, tipo, derreteu o cérebro deles. E aí eles ficaram, tipo, debilitados. Eles nem chegaram a morrer, eles enlouqueceram. Eu ia falar sobre o amadurecimento do Harry nessa cena, né? Sim. E aí, subindo, ele vê que a mãe do Rony, que é a senhora Weasley, tá na sala ainda, paralisada, tipo, chorando aos prantos. E ele não entende o porquê. E aí ele vai lá ver, só que aí ele vê no chão, esparramado assim, morto, o Rony. E ela aos prantos. E ela lançando um feitiço ridículos. E aí o bicho-papão se transfigura e vira outro membro da família dela. Agora o pai do Rony, o Arthur, morto também, no chão, tipo, atacado pelos comensais, provavelmente. Ou pelo Voldemort. E aí ela fala, ridículos. E vira outro dos Weasley. Ela, ridículos. E sempre vai virando outro parente. Tipo, ela não consegue despistar. Ela tá com tanto medo do que ela tá vendo, que ela não consegue pensar em algo engraçado pra despistar o bicho-papão. E ela tá em desespero. E aí vem finalmente o Lupin, lança o feitiço e despista o bicho-papão da casa. E ela é acolhida, tudo mais, e vai cada um pro seu quarto. E o pessoal fala assim, pô, não vamos mais falar sobre isso, né? E aí nesse momento o Harry realmente tem um estalo, que é tipo assim, caralho, eu tô reclamando do pessoal tá falando não comigo, enviando não carta, mas tipo, a gente tá em guerra, cara. A gente tá literalmente em guerra, o negócio é assustador, não é brincadeira. Isso foi no começo do livro, tipo, antes das aulas começarem. E isso mostra como esse livro é muito mais pesado do que os outros. Essa explicação que eu dei da foto dos antigos membros da Ordem da Fênix me fez lembrar de uma outra cena muito triste. Agora que você sabe o que aconteceu com os pais do Neville, você entende zoeiras que fazem com o Neville, né? Tipo, o pessoal mais barra pesado, o Draco Malfoy e a galera ficam zoando os pais do Neville de doido, e você fica, tipo, bravo, tá ligado? Porque é zoado esse negócio, né? De ficar zoando com o pai dos outros não é bacana. Porque, pô, é pesado, né? É uma informação pesada pra você ficar zoando. Só que aí vai passando, até que acontece uma cena, tipo assim, mano, real, velho. E aí bate. Que é o seguinte, eles acabam indo parar eles vão parar num hospital, eles têm que passar num hospital porque... Nossa, a cena do hospital é muito triste, mano.
Puta que pariu. O Harry tá tendo umas visões, assim, do ponto de vista da cobra ou do Voldemort. E ele vê o Arthur, o Weasley, o pai dos Weasleys, né? Ser atacado. E ele tava de fato sendo atacado, então eles vão lá salvar, né, o Arthur e leva pro hospital. Então depois tem uma cena que acontece no hospital. E essa foi a cena mais triste de todas, assim. Vou tentar falar sem chorar. O que acontece? Eles estão lá visitando o Arthur que foi atacado pela cobra. E aí o Arthur e a Molly começam a brigar. Então o pessoal começa a ficar, ei, caraca, os caras estão discutindo, né? E eles começam a andar pelo hospital pra achar saída, alguma coisa assim. Só que eles acabam indo parar num andar que eles trombam o professor de defesa contra artes das trevas do segundo filme, aquele mentiroso, lembra? Que escrevia livros e se fazia de galã, só que as histórias dos livros eram mentira. E ele não era descoberto porque a única coisa que ele era especialista de fato era em lançar feitiço de apagar a memória. Então ele apagava a memória das pessoas que descobriam que ele era um mentiroso. Beleza, essa não é a parte emocionante ainda. E me dá um pouco de pena, porque como você vê desde o segundo livro, agora 3 anos depois, ele ainda não conseguiu recuperar a memória dele, provavelmente não vai. Que já é meio triste, só que aí o que acontece? Eles estão conversando com esse professor e eles acabam vendo o Neville. O Harry é o único que sabia de fato o que aconteceu, porque o Moody tinha mostrado pra ele a foto e explicado a situação dos pais do Neville no começo do livro, isso. Só que o Rony e a Hermione não sabiam ainda. O Harry, apesar de ter sido o primeiro que viu o Neville, ele não chamou atenção. Ele não chamou o Neville e não avisou pros amigos, né? Porque, bom, por questão de privacidade, né? Ele ia deixar o Neville no canto dele. Só que o Rony é um idiota, sem jeito, né? Tipo, sem noção. Ele chamou o Neville, tipo, poxa, Neville, o que você tá fazendo aqui? E aí o Neville fica meio, ai, caramba. E aí vem o Neville e a avó dele. E a avó dele fica, tipo, pô, seus amigos não sabem? Você não fala? As pessoas da escola? Ele fica meio, porque ele é meio caladão, né? Ele é meio nerdão, assim. E aí ela fala assim, não, pô, você tem que ter orgulho dos seus pais. Você tem que contar a história deles com honra. Porque, nossa... Porque o que eles fizeram pela ordem, tipo assim, é algo muito valioso, né? Eles foram leais até o fim. E entregaram não a vida, mas a saúde mental deles pela ordem, né? Pela ordem da Fênix. Pelo bem. Pro mal não prevalecer, eles guardaram o segredo e aceitaram a tortura. E aí agora a Hermione e o Rony que não sabiam, sabem porque ela explica, né? Eles foram torturados até ficarem malucos. Isso acontece mais ou menos próximo do Natal, na época de Natal. Na véspera de Natal, acho. Então foi por isso que o Neville estava lá justamente nesse mesmo dia, porque era Natal e eles estavam indo visitar o pai do Weasley e trombaram com o Neville que estava indo visitar os pais dele também. E aí depois de explicar a história, depois da avó do Neville explicar a história, eles estão indo, só que aí vem uma moça. Vem uma moça meio com um olhar meio... com um olhar sem foco, assim, entrega pro Neville um pacote de bala. Só embalagem, só um pacote. Com a vista sem foco, assim, ela vem e entrega pro Neville. Aí já quebra o coração de todo mundo, né? E aí eles, enfim, também indo embora, né? Tchau. E aí, nisso que eles estão indo, a avó do Neville fala pra ele: sua mãe te entregou mais um desse, né? No caminho você joga fora. E ela vai indo na frente, então ela não vê. Só que o Harry repara que quando ele tá passando pela porta e pela lixeira, ele não joga do lixo. O Neville, ele guarda como se fosse algo valioso, né? Porra. O Neville, ele guarda como se fosse algo valioso, que é como se fosse o presente que a mãe dele deu pra ele no Natal. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Vou tentar falar sem chorar. O modelo da escrita muda muito. Já não é mais a mesma saga, eu acho. Acho que seria melhor a J.K. Rowling começar outra história, mano. O negócio começou infantil, agora tá me fazendo chorar, mano. Enfim, eu acho que é depois disso, o Harry, de início ele não aceita ser professor, mas só que ele fala que vai pensar. Eu acho que é depois disso que ele fala, a gente tem que agir sim, tem que acabar com essa galera do mal aí. E aí ele aceita começar a dar aula e os alunos começam a se reunir. O que mais acontece? O Harry é um bosta por outros motivos também, mano. O Harry é um bosta porque... Nossa, ele não sabe falar com mulher, mano. Nesse livro ele passa por, tipo um romancinho com a Cho, né? Um romance bem tóxico. Porque o Harry é um otário, não sabe falar com mulher. Não sabe falar com ninguém, na verdade.
E a Cho é uma maluca ciumenta, mano. Levanta muitas questões, né? A Cho levanta muitas questões. Tipo, ela é piranha. Porra, o namorado dela morreu ano passado. E aí ela tá ficando, tipo, ela poderia estar ficando com quem ela quisesse. Ela poderia ter ficado com qualquer outra pessoa. E ela vai ficar com o amigo do namorado dela, tá ligado? Não, é desnecessário, velho. Não, tá, é o Harry Potter, é o garoto que sobreviveu, o moleque escolhido, mas. Porra, meu, o cara tava lá na hora que seu namorado morreu, tu vai ficar com ele, mano. Ah, você é meio. Você chapa o show. E aí eles dão uns beijinhos assim, rolam um climinha, sabe? O Harry não tem atitude. Tá, compreensível, né? Ele nunca saiu com ninguém antes dela. No dia dos namorados, que eles vão lá pra vilazinha que às vezes os alunos vão visitar. Mano, ela começa a ter crise de ciúme, tipo, crise de ciúme da Hermione, depois de ter falado das 3 últimas vezes que ele se viu do Cedrico. Tá, triste, o cara morreu. Só que, porra, primeiro, o Harry tava lá, o zoado você tá tocando nesse assunto. E pior ainda, tá tocando no assunto com o cara que tava lá, né? Supostamente você pode até pensar, tá, é a pessoa que eu consigo conversar mais abertamente. Só que é o teu ex, né, mano? Tipo, você tá falando do teu ex, assim, no nosso date. Tem certeza que tem certeza que é esse o assunto que você quer abordar aqui agora. Dia dos namorados, todo mundo se beijando. Você quer falar do Cedrico. Sempre que ela fala do Cedrico, ela chora muito. E aí a Hermione é a única que defende. Tipo assim, pô, mano, você tem que entender, né, velho? É confusa lá. Porque a Cho, ela já gostava do Harry, né? Ele tinha rolado um climinha entre eles no filme anterior. Só que o Harry não teve muita atitude, o Cedrico chamou ela pro baile primeiro. Rolou química entre os dois, a Cho e o Cedrico, e eles começaram a namorar. Aí o Cedrico morreu. E aí achou que não é besta nem nada, ela pensou, pô, mano, fazer o quê, né? Tipo, não tem mais o que eu fazer, né? Vou deixar de ficar com o Harry? Não vou deixar. Piranha. A Hermione tinha falado pro Harry, pô, depois que você sair, me encontra no bar tal, no Três Vassouras. Se você quiser, pode levar a Cho também. E aí ele fala com a Cho, né? Tipo, ah, Cho, depois vamos se encontrar com a Hermione lá no Três Vassouras. E aí a Cho começa a ficar enciumada, tipo, emburradíssima. Dia dos namorados. O Harry tava meio sem assunto, assim, pra puxar na cafeteria que eles foram visitar. E aí ele comenta isso, ah, pô, vamos no Três Vassouras, que a Hermione falou, vamos encontrar com ela. E aí já tava difícil o rolê. E aí a Cho começa a ficar emburrada e começa a falar várias merdas, tipo, o fulano tal lá do quadribol, né, tipo, o cara que tinha porte atlético, né, me chamou pra sair com ele hoje, mas eu não quis, não. E aí o Harry ficou, mano, o que essa menina tá falando, velho? E aí foi a primeira vez que eu concordei com eles. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu concordei com o Harry no livro. E ela fica emburradíssima de levantar e ir embora. De dar um piti, tipo, gritar com ele no meio... Altão, assim. Gritar baixo é foda, né? No meio da cafeteria, todos os namorados, tipo assim, olhando. O Harry super constrangido. E ela fala assim, ah, você vai sair... Não, melhor você ir com a Hermione. Por que você saiu comigo? Né? Quantas outras você vai se encontrar depois dela? Só porque você é o garoto sobreviveu, você acha que você pode ficar com quem você quiser, né? Você é foda, Harry. E eu falei assim, nossa, que mina otária, mano. Caralho, que mina otária. Chegou um ponto que o Harry fica sem paciência, ele é sem massagem, mano. Ele já fala pra ela assim, ah, show, mano. Na moral, se você não for me dar, pode meter marcha. Ele não fala isso, né? Só que ele fala assim, ah, parça, eu não tô com saco pra ouvir você chorando, não, mano. Se você não for ajudar, então pode ir embora. Mas enfim, aí depois dessa cena, o Harry encontra com o pessoal. Acontece que a Hermione tinha te dado a ideia de postar a versão, né? O pessoal ainda tava achando que o Harry é mentiroso. Porque o Profeta Diário, que é super renomado, tava ainda falando que ele é um mentiroso. Nesse livro é onde mais aparece a Luna, né? Que é meio doidinha. E o pai dela é o diretor-geral da revista Pascal. Só que ninguém respeita essa revista. Ela é bem merda mesmo. Ela fala umas coisas muito absurdas. Tipo, ah, o Sirius Black, na verdade, era um gnomo. Uns negócios sem fundamento nenhum. E uma das pessoas que desrespeita demais a Luna é a Hermione. Só que a Luna do livro, ela é autista, mano. Ela é da cabeça, ela fala uns negócios nada a ver com nada. E a Hermione fica muito puta, tipo, mano, não, velho, para de passar desinformação. A Hermione fica nesse nível de irritado com a Luna, tipo assim, mano, para de passar desinformação, você tá atrapalhando. Tipo, tá, caralho, você é uma das poucas que tá acreditando no Harry, só que você tá acreditando baseado numas maluquices, mano. A revista do teu pai é uma bosta. Até que chega nesse capítulo, né, que você percebe que a ideia da Hermione era um jeito que a gente conseguiu pensar de você divulgar a sua versão é através dessa revista, porque essa revista não é renomada, essa revista não é respeitada, então o que você precisa fazer, o que você precisa pagar pra sua coluna aparecer nessa revista, não é muito, assim, eles aceitam às vezes favor.
De tão pouco que eles recebem, do tão pouco que eles vendem. E no livro anterior também, a Rita não sei das contas, ela meio que perdeu o moral, né? Ela era uma das colunistas do Profeta Diário, perdeu o moral total, foi despedida e agora, tipo assim, a carreira dela foi por água abaixo. A Hermione chama ela, a Luna, pra pedir o favor pro pai dela, pra eles escreverem de um jeito padrão de revista, né? Com a Rita, a versão do Harry. Isso não acontece no filme, eu acho. E aí a Umbridge, que tá proibindo tudo, ela acaba lendo essa revista e quando ela lê, ela fala assim, isso é um absurdo, tá proibido, nova lei. Porque chega um ponto que ela começa, como ela já era do governo antes de ser professora, ela começa a aplicar umas leis. E aí uma das leis que ela aplica é proibido qualquer aluno ler ou falar sobre essa revista. Não só essa revista, mas essa edição em específico, essa coluna nessa página. Ninguém pode falar sobre isso. O Rony, eu acho, o Harry, sei lá, fala assim, pô, sua ideia deu errada, né, Hermione? Ela proibiu. Ela falou assim, você tá maluca, minha ideia deu muito mais que certo. Não tem nada que faça um adolescente ficar mais interessado em uma coisa do que você proibir ele de fazer ela. Aí você fala assim, caralho, Hermione é esperta, hein, fio? Beleza. Por que eu tô falando isso? Não lembro. É legal, leiam esse livro. No dia seguinte, o Harry falou assim, a Hermione perguntou, pô, por que você chegou tão cedo lá no bar, né? Você não tava no encontro? No Três Vassouras. Aí ele falou assim, nem te falei, mano, deu tudo errado aquela bosta. Ela falou assim, como assim? Aí o Harry contou, né? Que, pô, eu chamei ela pra encontrar com a gente, encontrar com você, no caso, no bar do Três Vassouras, e ela começou a ficar emburrada e com ciúme, começou a falar que outro fulano chamou ela pra sair no mesmo dia, e começou a contar do ex dela, que o ex dela levou ela um monte de vezes naquele mesmo lugar pra beijar. Pela primeira vez tô concordando com o Harry, né? Foi um horrível, mano. A minazinha lá ficou com ciúme só porque o Harry comentou da Hermione. E ela começou a falar um monte do ex dela, que o ex dela levava ela naquele lugar. Eu falei, caralho, mano, você não tá parecendo minha ex. E aí a Hermione, com a paciência de quem está explicando pra uma criança hiperativa que 1 mais 1 é igual a 2, falou pro Harry, Harry, tu é burro, mano. Você não, você não sabe falar com mulher, tipo, porra, você não devia ter falado que você ia se encontrar comigo. Ela falou assim, como assim, mano? Você mandou convidar ela? Eu falei assim, mas só que não assim, entendeu? Você devia ter dito que era foda, que era chato, só que eu te obriguei a ir lá, e não ter convidado como se fosse um negócio legal. Você devia ter falado que eu sou feio também. Aí ele falou, mas eu não acho que você é feia. Aí ela falou pra ele, porra, Harry, você é muito ruim com mulher, mano. Você consegue ser pior que o Rony. Ela pensou, não, que o Rony não. Aí quem já assistiu os filmes fica... eu sei o que você pensou, irmão, seu safado. Aí o Rony e a Gina chegam do treino de quadribol. Até então eu tô com o Harry, tipo assim, pô, essa show tá chapando, mano, falando nada com nada. Aí a Hermione fala assim, mano, nada a ver você ter falado bem de mim pra ela. Ela falou de outros casos pra você, pra ver se te deixava com ciúme, pra ver se você gostava mais de mim ou dela. Porque se ela fala de outras pessoas e você fica enciumado, é sinal de que você gosta. E eu fiquei, então é por isso. Aí o Rony fala, Hermione, você tinha que escrever um livro, mano, descriptografando o que acontece na cabeça dessas mulheres malucas pra gente entender. Aí o Harry fala assim, mano, eu apoio. Aí eu falei, mano, eu leria esse livro. Aí ele fala assim, porra, por que ela não só perguntou pra mim então se eu gosto mais de você ou dela? Aí a Hermione falou assim, não, mano, porque mulher não funciona assim. Mano, eu tô falando tudo fora de ordem, velho. Depois na hora de editar o vídeo vai ficar uma bosta. Por que o Sirius é um bosta? Porque você percebe... O Sirius começa a ficar animado em fazer coisas com o Harry. Umas coisas muito imaturas, porque a gente tá em tempo de guerra. E o Harry é imaturo, só que ele só tem 15 anos. Tipo assim, 14 ele faz 15 mais no decorrer do livro. Então ele ficar bravinho porque o pessoal não tá falando com ele em tempo de guerra é meio compreensível porque ele é muito novo, né? Mas só que o Sirius, ele ainda tem umas ideias muito igual do Harry. Tipo assim, às vezes pior do que a do Harry. Porque o Harry tem que falar assim, pô... melhor você não ir, né? Tipo, ele tá procurado. Ele já é procurado porque ele era um prisioneiro de Azkaban e ainda não conseguiu provar a inocência dele. E agora ele tá 2 vezes mais escondido porque a Ordem da Fênix tá se reunindo porque Voldemort voltou, os Comensais da Morte estão procurando informações. Infiltrados, já que o governo acha que o Voldemort não voltou. Então, tá fácil para um Comensal ficar escondido, é só ele não falar. Dentre os membros da Ordem da Fênix que estão frequentando essa casa, que tá bem camuflada, o Sirius é o único que não pode sair, porque ele não pode ser visto por ninguém. Só que aí ele fala assim, não, pô, eu quero te acompanhar, Harry, deixa eu te acompanhar, sei lá, eu vou em forma de cachorro, ninguém vai saber. Ou eu posso ir na escola, eu posso ir na vila da próxima vez que a escola for visitar
Eu esqueci o nome da vila. Vila de Gozimeri, sei lá. Gozimeri, foda, mano. Da próxima vez que você for visitar a cidadezinha vizinha, eu vou como cachorro pra gente se trombar e trocar uma ideia e fazer alguma coisa. E aí o Harry tem que cortar ele e falar assim, mano, eu acho que é perigoso demais, né? Se pá, o pessoal te reconheceu quando você me acompanhou até a estação em forma de cachorro. Porque eu ouvi uns comentários por aí, eu não sei se foi alfinetada ou se foi só o acaso, eu tô chapando. Só que eu acho melhor não, né? Acho melhor você não vir. E aí ele fica tipo, pô, o perigo de fazer isso era o que mais ia chamar a atenção do Thiago. Aí fechou. Ele fica meio mal, mais bravinho, porque o Harry achou que a ideia que ele teve é ruim, porque é ruim. E eles vai embora, né? Essa é a parte que eles se comunicam através das brasas da fogueira que tá apagando, né? Isso no filme. No livro, ele aparece no fogo mesmo. Nas chamas do fogo formam o rosto do Sirius. E ele nem dá tchau, tipo assim, ele sai da chamada porque o Harry não quis entrar na pilha dele. Imaturo pra caralho, né? Porra, tu é adulto, cara. Cresce. Eu já achava ele meio merda por ele não ter, tipo assim, pô, dado os parabéns direito pro Rony. E por causa de outras briguinhas que ele tem com o Snape. O Snape não pode ser o cara mais legal. E até então, não se contou muito sobre o passado do Snape. É nesse livro que você descobre que o Snape sofreu um bullying tremendo do Sirius e do Thiago Potter. Só que ele não era muito da hora também. Nossa, aquela cena da memória do Snape é muito zoada. Nossa, eu acabei lembrando mais uma coisa que dificulta muito essa criação de gosto pela relação do Sirius e do Harry. O que acontece? Quando eles chegam na... Ah, peraí, eu vou lembrar esse. Aqui, Lago Grimaldi... Não sei como é que pronuncia. Enquanto o pessoal tá no Largo Grimaldi número 12, que é o esconderijo da Ordem da Fênix, que no caso é o endereço da Casa dos Black, é o próximo capítulo, inclusive. A muito antiga e nobre Casa dos Black. Enquanto o pessoal tá lá, só quem participa das reuniões dentro da cozinha, na mesa principal, são os membros de fato da Ordem, que são os Aurores, o pessoal antigo. E as crianças querem muito entender o que está acontecendo. Porém, é um consenso geral de todos os adultos não passar essa tensão, esse peso, visto a passagem da Molly enfrentando o bicho-papão, não passar esse peso de clima de guerra, de fato, para as crianças e adolescentes. Porque eles são só crianças, apesar de eles acharem que tá tudo bem saber dessas coisas, não, eles não sabem, é terrível as coisas que acontecem. Então é um consenso geral, porém, entretanto, todavia, o Zé Bostola do Sirius, ele acha que tá de boa falar com o Harry, falar pro Harry Potter. Aí você vai entendendo. E ele quer explicar pro Harry. E o Harry já tá dando carteirada já faz tempo em todo mundo, nos amigos dele. E agora ele também fica trazendo, tipo assim, pô, eu sou a pessoa, tá, eu sou criança, mas eu sou a pessoa que tá sendo procurada pelo outro lado, né? Então acho que eu tenho o direito de saber mais coisas do que o resto do pessoal. Uns motivos meio bosta que qualquer adulto falaria, não, mano, fica na sua. Não é interessante vocês crianças se envolverem nisso. E tá todo mundo meio que concordando. A Molly é a porta-voz, ninguém contraria, com exceção do Sirius. Aí o Sirius começa a falar assim, ele não é mais criança. E aí a Molly tem que dar um fecho nele e falar, mas só que ele também não é adulto. Ele não é o Thiago Sirius. E aí fica por aí, ele fica, tá, não, beleza. Mas nisso já começa ali a mensagem que de fato eu quero passar. Tem passagens também que, se eu não me engano, o Sirius, no calor da conversa ali, chama o Harry de Thiago. E quando você lê a parte que o Harry vê o passado do Snape, em que ele era zoado pelo Sirius e o Thiago Potter, você descobre que o Thiago era, tipo assim, igualzinho ao Harry. Na verdade, o Harry é igualzinho ao Thiago, né? Que é muito comum o filho ser igualzinho o pai, ou a filha ser igualzinho à mãe. A Fernanda Torres que o diga. Então essa acaba sendo uma descoberta. É um detalhe ou outro que eles são diferentes, mas só que eles são basicamente as mesmas pessoas quando têm a mesma idade. E além da parte lá do fogo, que eles estão se comunicando através da lareira da sala comunal da Grifinória, você percebe que, no fundo, o Sirius não gosta do Harry Potter. Porque ele nem se deu o espaço para conhecer o Harry Potter. Ele só reflete o Thiago no Harry. Entende? Ele passa os momentos que está conversando com o Harry Potter sentindo como se estivesse conversando com um amigo dele de infância. Só que não é isso que acontece. E isso é muito triste pro Harry, né? Porque durante os filmes a gente vai criando esse laço e tal de... O Harry vai ficando tipo, muito feliz de... quando tudo acabar, de repente, ele provar sua inocência, eu posso ir morar com ele. Ou simplesmente fugir da escola e ir morar com ele, parar de morar com
os Dursleys, os tio babaca dele. E aí ele morre no final desse filme e você fica triste. Só que quando você lê o livro, você vê que a relação deles não é saudável, a relação deles nem é real, porque o Sirius nem construiu nada com o Harry de fato. Ele só projeta o Tiago. E a morte dele é muito inútil, assim. A morte do Sirius é muito idiota, é muito estúpida. Ela é bem desnecessária. Ela é por um motivo besta, entende? Não é como se ele estivesse de fato batalhando e perdeu a batalha, não. Ele só foi trouxa. E tá, é compreensível como tá sendo representado nesse livro. Tempos de guerra deixa a cabeça da galera meio bitolada. Então é compreensível ele não ter processado muito bem esse luto. Compreensível, mas não justificável. Esse sentimento que ele tem com um amigo dele que morreu na guerra. Só que aí é foda, porque era pra ser um livro infanto-juvenil, né? De magiazinha, de bruxinhos e vampirinhos e lobisomens. Só que aí do nada, tipo, Uma criança tendo que lidar com pais com retardo mental porque foram torturados em tempo de guerra. Famílias vivendo na miséria. Luto mal resolvido. se no começo é, por que a gente não pode seguir as borboletas? Que bobinho. Agora mudou pra isso. Eu não gosto de drama também. Tipo, a vida já é difícil. Aí eu vou consumir um negócio fictício, o negócio me faz chorar? Porra, aí não, né? Eu assisto o filme e leio a história pra ficar feliz. Os caras estão conversando aqui no fundo, velho. Conversando mal alto. Mano, o final do livro é zoado também. A J.K. Rowling não sabe finalizar a história, não. A morte do Sirius no livro é uma bosta. No filme isso pode ficar até um pouco emocionante, porque já tiraram várias cenas que ele foi imaturo e babaca. Então você tem um carinho por ele maior no filme do que no livro. E o que ele faz no livro, mano, é muito idiota. O que acontece? O Rony tem uma visão... Não, o Rony não, pô, o Harry. Uma das coisas que acontece no livro é o Harry ter visões do ponto de vista do Voldemort ou da Cobra, que eu já falei. E aí ele recebe aulas de oclumência, né, pra fechar sua mente para outras pessoas não lerem a sua mente, do Snape. E é nesses encontros que ele acaba vendo uma memória escondida do passado do Snape que mostra ele sendo zoado pelo pai e o padrinho do Harry, quando eles eram tipo, criança e adolescente. O Harry não aprende, ele para de receber aula, ele já tava ruim, só que ele acaba tendo a possibilidade de lerem a cabeça dele porque ele não sabe se defender. Ele não sabe por que exatamente ele está recebendo essas ordens, só que eles têm uma ideia mais ou menos, que é, ele tá tendo visões do Voldemort, do ponto de vista do Voldemort, ou da Cobra, que também é o Voldemort, enfim. Então eles pensam, talvez o caminho inverso funcione, talvez ele possa estar tendo visões suas também. Então é bom fechar sua mente, isso é o que explicam pra ele, porque senão ele pode acabar pegando informações secretas, confidenciais da ordem, ou da escola, ou enfim. Bom você fechar sua cabeça. Isso vem depois que ele tem a visão do Arthur sendo atacado pela cobra. Depois que ele vê a memória que o Snape tava tirando da cabeça e escondendo antes das aulas, o Snape decide não dar mais aula pra ele, e ele já não tava aprendendo direito, já não tava executando direito essa oclumência, esse fechamento de cabeça. Então, mais pra frente, mais pro final, né, do livro, ele tem a visão do Sirius sendo atacado numa sala secreta. O Sirius está sendo atacado e tá quase morrendo. E aí ele fica desesperado e ele tá querendo ir atrás, porque ele já viu o Arthur. Ele sendo atacado, ele conseguiu salvar a vida do Arthur, que teria morrido pelo veneno da cobra se não tivesse sido capturado de volta. Se ele não tivesse sido capturado a tempo, né? Graças à visão que o Harry teve que conseguir identificar a localização, onde ele tava também. Então tem que salvar o Sirius agora. Só que aí a Hermione começa a falar, tipo, mano, calma. O Harry tá desesperado, tá? Num sanhaço. A Hermione fala, pô, tá, a gente vai, claro, mas será que não tem chance de ser uma armadilha? Ele fala, como assim, mano? Tipo, não. Estão falando há muito tempo pra você fechar sua mente, né? Você acabou não aprendendo e teve essa visão. Aí você, ainda bem que eu não aprendi, né? Porque senão não estaria tendo a visão, não poderia salvar o meu padrinho como eu salvei o pai do Rony. Então vamos, rápido. Então ele vai morrer. E ela fala assim, calma. Olhando pra esse lado, realmente não faria sentido o Dumbledore ter mandado você fechar sua mente. Porque com a mente aberta você consegue salvar pessoas. Se o Dumbledore mandou você fechar a mente, deve ter um motivo maior. E se for uma armadilha? E se essa visão for falsa? Ele fala assim, que visão falsa, mano? Eu não quero correr esse risco. Vamos lá, vamos meter marcha, vamos salvar ele logo. Ele tá, tipo, morrendo. Se a gente não chegar agora, ele vai morrer. Ela fala assim, calma, vamos pelo menos avisar. Perguntar pra um membro da ordem pra ver antes da gente ir. Só que aí eles não conseguem entrar em contato com nenhum membro. E ele fala assim, mano, a gente tem que,
mano, eu quero salvar meu padrinho. Se você não for me ajudar, avisa logo que eu dou meus pulos. E ela falou assim, não, vamos lá. E acontece que eles vão. Acontece que é uma armadilha. Tá vendo, mano? O Harry só caga o pau. Era pra pegar a visão, presságio, não. Uma profecia. Pra pegar a profecia, que tem o formato de esfera, que é aquela cena do filme das prateleiras cheias de esfera. Então bem no final. Tem comensais da morte que chegam lá com eles, conseguem pegar a profecia, mas ninguém vê como o pessoal quer. Eles escondem e falam assim, pô, não vamos te dar não, eu não queria, mas já que você quer, agora eu quero também. Tipo, pra que você quer isso aí? Aí como eles foram escondidos, porque eles não conseguiram entrar em contato com nenhum membro da ordem, só tem alunos, né, que é o Harry, a Hermione, o Rony, a Gina e o Neville, e a Luna também. E os comensais da morte que foram capturar a profecia, né, que foram executar a armadilha. Comboio, foram executar o comboio. E eles tentam fugir, tem aquela briga e tudo mais, vários feitiços sendo lançados. E aí aparecem alguns membros da ordem. Aí começa a briga, a pocar. Eu achei meio forçado essa parte, sabe por quê? Porque, pô, a história já tá muito macabra, sombria e sinistra. E os Comensais da Morte são, tipo, o mal em pessoa, tá ligado? Os Comensais da Morte são foda-se. Morte tá no vulgo dos caras. E eles ficam lançando uns feiticinhos de gargalhada infinita. Ai, de chapação de globo. O Rony, tipo assim, ele fica só muito chapado e falando coisas do além e não fechando frase com frase. O feitiço de dança descontrolada. Aí o Neville fica dançando, assim. Você fala, mano, porra, os caras é do mal, viado. Não é mais hora, sabe? Parece que a J.K. Rowling tenta dar uma segurada, assim. Tipo assim, não, é um livro infanto-juvenil. Não pode falar de morte, de arrancação de braço. Mano, os caras têm morte no vulgo, velho. Com certeza eles iam mandar os piores feitiços possível. Então achei meio forçação essa briga deles. Mas tá, essa cena é bem da hora. Aí aparecem alguns membros da ordem, que eles conseguem... Porque é meio que um labirinto pra chegar onde eles chegaram. Não é um labirinto, são tipo enigmas. Pra se achar a sala. Eles conseguiram achar porque o Harry tinha umas visãozinhas lá e tudo mais. Só que aí chega uma hora que chegam os membros da ordem, tipo, o Sirius, o Lupin, que aí a briga fica mais séria. E eles estão perto daquele portal da vida, o portal da morte, enfim. Que aí eles vão brigando e aí acontece a fatídica cena da morte do Sirius. Que no filme é super emocionante. O grito do ator do Daniel Radcliffe foi tão agonizante que deixaram mudo a cena. Tipo, a intenção não era deixar a cena muda, só que deixaram porque o grito dele foi tão agonizante que não quiseram colocar o áudio na produção. Depois da cena o pessoal ficou, nossa, você tá bem, mano? Ele tava meio, tipo... Ele tava nitidamente meio mal, entendeu? Mas no livro, essa cena é meio merda, assim. Pra ser bem sincero, essa cena é meio bosta. Por quê? Era pra ser um negócio meio triste, né? Pô, o cara tá morrendo. Só que a briga tava pocando, porque agora era gente velha brigando. Os alunos, que são os adolescentes, estavam tentando só proteger a profecia, porque provavelmente se o Lorde da Selva queria ver, era algo que ia dar um poder, um conhecimento maior pra ele. Então estavam protegendo a profecia, tentando fugir, mais fugir do que lutar. Agora que os membros da ordem chegaram, tá rolando briga de verdade, lançação de feitiço e os caralho. Beleza, todo mundo já sentiu que aquele portal é meio sinistro, que é bom não chegar muito perto. Aí acontece que o Dumbledore tava sumido há algum tempo, porque os alunos se reuniram e... Não foi o grupo de alunos reunido escondido que se denominaram como Ordem da Fênix. Eles se denominaram como a Armada de Dumbledore. Porque a ideia que eles tiveram de se chamar assim é porque o governo já tá morrendo de medo e achando que o Dumbledore quer tomar o lugar do presidente. Só que o Dumbledore até então meio que não sabia de nada que estava acontecendo. Quando a Umbridge descobre essa reunião, que estava proibida, qualquer pessoa ficar treinando o feitiço contra as artes das trevas era proibido, passivo de ser expulso da escola. Quando ela descobre, ela acusa o Harry, porque era tudo que ela estava procurando, motivo para expulsar o Harry. Quando ela descobre essas reuniões, esse local que eles estão se reunindo, que é uma sala que aparece e desaparece quando ela quer, quando ela consegue capturar, porque uma das alunas entrega, tipo assim, uma das alunas dedura eles, ela leva para uma sala com, tipo assim, a polícia pronta para prender o Harry, entendeu? Não só expulsar da escola, mas prender ele. Só que aí o Dumbledore vem defender e ele assume a responsabilidade. Ele aproveita essa brecha, que é, tipo assim, ele estava tudo na merda. É uma sacada muito boa quando você tá lendo. Só que o Dumbledore, ele aproveita essa brecha para assumir total responsabilidade. Tipo assim, impedir a expulsão do Harry
ele fala, pô, não, pô, olha aí o nome do grupo. Não tá o meu nome, não tá a armada do Harry, tá a armada do Dumbledore, então a culpa é minha. Eu forcei os alunos a fazerem isso tudo. E aí ela fica meio sem jeito, porque ela tava com raiva do Dumbledore, só que ela tava muito mais afim de fuder com Harry Potter. E aí ela fica, "Pô, tá bom, então você vai ser preso. Aí ele fala assim, mano, foi mal, mano, mas eu acho que não. E ele faz e some com a Fênix. Até então ele tava desaparecido, o que é meio merda, né? A escola ficar sem o Dumbledore, ela tá extremamente vulnerável. E agora tá todo mundo cagado de medo. Daí então o Dumbledore não aparece mais. Até essa cena que estavam, como eu disse, né? Os comensais e os membros da ordem lutando, nossa, arduamente no ódio mesmo. Enquanto os moleques, os alunos estavam tentando segurar, proteger a varinha. O Neville tinham lançado um feitiço nele que ele não conseguia parar de dançar, tosco pra caralho. O Rony tava chapando, não conseguia ligar um pensamento no outro. E o pessoal tava completamente machucado. Acho que a Hermione tava inconsciente. Enfim, briga e pau! O Dumbledore brota. O Dumbledore aparece, ele abre a porta. Nisso, todos os comensais ficam cagados de medo de fugir, assim. Se eles estavam brigando antes, tentando capturar, eles começam a fugir real. E esse portal da morte, portal da vida, não lembro, ele tava meio que no centro de uma arquibancada. Tipo assim, eram escadas de pedra que ia subindo, aí dava nas portas da sala. E aí aqui no meio tava o portal. Então eles estavam brigando meio que nessas escadas. Nisso que o Dumbledore aparece, eles ficam cagados de medo, começam a subir as escadas para ir para as portas para fugir. E os membros da ordem começam a aproveitar para realmente defender, proteger a profecia e dar uma atacada nos comensais. Só que todos os membros aproveitam essa oportunidade de defesa, de recuar, pelo fato dos comensais pararem de atacar, porque o Dumbledore chegou. Menos um, que é o Sirius, mano. O Sirius, ele continua brigando, só... E tipo assim, tava mó barulheira. Ficou um negócio tão sinistro depois que o Dumbledore chegou, que fica um silêncio, onde deu pra ouvir o que o Sirius estava falando. E ele tava brigando justamente com a prima dele, que é a Bellatrix Lestrange. Só que ele não tá brigando sério, cara. Ele tá brigando, tipo, zoando. Nossa, que raiva. Por isso que é uma morte ridícula. Eles estão lá, pá, lançando feitiço. E em vez dele tá, tipo assim, pensando em estratégia e... Em vez dele tá pensando sério, ele lança isso é tudo que você tem. Tipo zoando, tipo, brincando. Tipo, você já foi melhor. E aí nisso ele abre brecha, assim, tipo, ele abre os braços, ele entrega o peito. E nessa que ela lança o feitiço, Avada Kedavra, que faz ele cair no portal e ir embora, pra puta que pariu, sei lá pra onde é que ele vai. Ou seja, ele não precisava ter morrido. Nessa confusão toda, a profecia cai no chão e meio que devido à barulheirada, ninguém escuta o que foi dito. E essa foi a última vez de ser vista essa profecia, porque ela tava tipo numa lâmpada assim. No filme aparece numa esfera, mas era tipo numa lâmpada assim, tava fumaça lá dentro, né? E aí quando ela cai, a fumaça sai falando o que tem que ser dito, só que é a última vez, porque enquanto tava preso no vidro, você conseguia ver quantas vezes fosse necessário. Se você estivesse na profecia, você conseguia ver. Se você fosse citado na profecia, você consegue ver. Por isso que o Harry tinha que pegar. Ou o Harry ou o Voldemort. Porém, o Voldemort não pode sair entrando na câmera, assim, na câmara, a hora que ele quiser, né? Então, o Harry teve que ir lá. Então, no final, a gente só descobre a profecia porque o Dumbledore fala. Depois eu te conto. Mas o Sirius não precisava ter morrido, mano. Não precisava ter morrido. Ele foi 100% imaturo e trouxa e molecão. E morreu de otário. Eu nem fiquei com peso no coração, mano. Essa não foi uma das partes que eu chorei, porque ele é um idiota. Tá sendo um otário o livro todo. Ele morreu de idiotice. E a cena nem conseguiu ser emocionante, porque, como eu disse, a J.K. não sabe finalizar uma história. Porque no final do livro sempre fica tudo meio forçado, meio corrido. E o que acontece? O Neville é o próximo a dar fala depois da morte do Sirius. O Harry fica muito triste, o Neville vê, e ele fala assim, nossa, Harry, desculpa, ele era alguém importante pra você? Só que isso não acontece de um jeito emocionante. Essa cena nem consegue ser emocionante, porque o Neville tinha recebido um feitiço que fazia as pernas dele ficar dançando sem parar. Então, quando você tá lendo, você tem que imaginar, né, o que foi descrito ali na página. Então, você fica imaginando ele dançando, sem conseguir se controlar, ele deitado no chão. E ele tinha levado um soco, alguma coisa assim, uma pancada na cara, que quebrou o nariz dele. Então, tava escrito tudo como se ele fosse fanho. Então, você tem que ficar imaginando ele falando, dançando e falando. Caramba, Harry, eu sinto muito. Ele é importante pra você. Tipo, não dá nem pra se emocionar, tá ligado? Tem aquela defesa padrão, né, que é, pô,
Você não pode ficar bravo porque as coisas tinham que acontecer assim. Se tal coisa não tivesse acontecido, a história não tinha se desenrolado. Às vezes é, mas às vezes não. Porque você fala assim, ah, se o personagem tivesse errado, não teria ganhado os poderes, ou não teria feito a profecia acontecer se isso não tivesse ido. Mas não, cara. O Harry não precisava ter caído nessa armadilha, o Sirius não precisava ter morrido. Porque a brisa só conseguia pegar a profecia quem tava no momento. Então a armadilha foi pro Harry pegar porque o Voldemort não pode ficar entrando na câmara a hora que ele quiser. Então era só ninguém ter pegado, que aí nada teria acontecido. O fato do Harry ter quebrado, o Neville deixou cair, ter quebrado a profecia faz com que, pronto, a partir de agora ninguém mais vê nada também. Só que também se ninguém tivesse pegado, se ninguém tivesse passado por essas senhas de porta em porta para chegar na sala correta para pegar a profecia, também ninguém teria visto, cara. Não precisava. A profecia era qual era a criança escolhida, a criança que ia conseguir matar, não necessariamente matar o Voldemort, o Lorde das Trevas. A questão os dois não podem existir no mesmo mundo, só que só um pode matar o outro. Então não fala quem vai vencer, só que sabe-se que um dos dois vão se matar em algum momento. E aí a questão quem é a criança da profecia? Aí foi a criança que nasceu no dia tal e tal. E aí um dos comensais, dos ajudantes lá do Voldemort, ouviu a profecia só até aí e saiu pra contar pra ele. Nisso contou pra ele, ele foi matar os pais da pessoa. Não, ele foi matar a criança, né? Só que ele queria ter certeza, porque poderia ser duas crianças, ou o Neville ou o Harry, porque eles nasceram no mesmo dia. E aí dessa vez ele foi ver a profecia melhor até o final, porque ele foi tentar matar o Harry e não conseguiu, né? Ele se fudeu. Ele foi tentar escutar a profecia até o final pra saber direito. Dumbledore conta a profecia no final, não vou lembrar perfeitamente agora. Mas não é importante, o que eu tinha pra falar de mais interessante das partes que eu fiquei mais irritado, o resto do livro é bom. No todo o livro é bom. Eu vim mais pra falar as partes que eu fiquei irritado, porque foram coisas que mudaram muito dos livros antigos pra esse livro de agora. Eu imagino que o próximo vai seguir essa linha, que é o Enigma do Príncipe. Acho que esse é da hora, hein? Acho que a partir dele vai ficar bom. Acontecem outras coisas mais no filme. Eu não falei muito sobre a Umbridge e nem sobre a história do Hagrid, que é forte também. Ele aparece pouco e explica muito. Então, na hora que ele fala é meio revelação. Ajuda no final. Eu não vou contar tudo também, né? Contei a história inteira, tá ligado? Mas, enfim, o vídeo deve estar imenso. E eu acho que é isso. Dá uma mijada. Bom, acho que esse é o resumo da ópera. Então, tem muito mais coisa no livro que eu não falei. Dumbledore, ele fala também que, pô, mano, eu tô moscando há muito tempo já, tá ligado? Porque eu me esqueci como é ser um jovem. Você pode ter me cobrado coisas, pode ter cobrado errado, mas tudo bem, porque você não sabe como é ser um velho com responsabilidades, mas eu sei como é ser jovem, então eu deveria ter tido um pouco mais de noção de tratado como jovem que você é. Aí eu pensei, faz sentido, né? Acho que eu tô forçando um pouco também com o Harry, ficar reclamando tanto dele. Mas dá uma fortalecida aí no trabalho, eu fiquei muito tempo aqui gravando, hein? Tô começando, é o primeiro vídeo, então dá uma fortalecida no começo da jornada do herói. Curte, comenta e compartilha. Fala qualquer coisa aí. Fala, só pra dar uma força. Dá like.